Ok, agora, continuando na página 67, nós estamos aqui embaixo, onde diz cristãos famosos desse período. E como eu falei na aula anterior, esse período de 1700 a 1900 é um período de grande avivamento e movimentos missionários, etc. Então, há muitos nomes famosos. E aqui eu coloquei uma lista só para ajudar vocês a terem uma ideia. Provavelmente muitos nomes que vocês não conhecem e outros nomes que vocês vão reconhecer, mas nós vamos analisar essas vidas, ou algumas dessas vidas, durante essas aulas. Mas vamos ver esse daqui. Eu não vou ler as datas, vocês podem ver as datas, mas diz aqui, cristãos famosos desse período eram Philipp Spener, August Frank, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, John Wesley, George Whitefield, George Mueller, William Carey, Jonathan Edwards, Charles Finney e Charles Spurgeon. E eu sei que nos cultos da nossa igreja, eu já falei para vocês de vários que eu mencionei aqui agora: John Wesley, George Whitefield, George Mueller, William Carey, Jonathan Edwards e Charles Spurgeon. Provavelmente Charles Finney também. Outros cristãos de grande influência até hoje eram Matthew Henry, J.C. Ryle, né? Estou produzindo com inglês e português misturado, né? Mas é porque muita pessoa falava inglês e o nome eu só conheço a pronúncia em inglês. Isaac Newton, David Brainerd, John Gill, Isaac Backus, John Newton, Robert Raikes, Adam Clark, Christmas Evans, John Leland, Adoniram Judson, Albert Barnes, David Livingston, James Strong, Dwight Lyman Moody, John Jaspers, J. Hudson Taylor, William Booth, Charlotte Moon, ou Lottie Moon, se você era da Igreja Batista da Convenção, especialmente a Convenção do Sul nos Estados Unidos, você vai reconhecer esse nome. Edward M. Bounds, Mary Slessor, Francis Crosby, Andrew Murray, Oswald Chambers, J. Wilbur Chapman, Albert B. Simpson, Benjamin B. Warfield, Cyrus E. Schofield, Clarence Larkin, Salomão Ginsberg e Reuben Archer Torrey. Quem reconheceu o nome, levanta a mão. Quem não reconheceu nome nenhum? Alguém não reconheceu um nome nenhum? Tá bom. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Ela levantou a mão, mas não quer levantar. Mas desse jeito, né? As aulas são assim. Mas olha, esses nomes aqui, você pode entrar na internet e pesquisar qualquer um desses nomes e você vai ver uma história interessante. Pessoas interessantes. E não somente porque tinham personalidades legais ou algo assim. Deus fez coisas. E você pode estudar essas vidas e ver tanta coisa. Eu tenho aqui pastores, teólogos, escritores, missionários, homens, mulheres, cantores, homens que influenciavam a política. Que mais aqui? Homens que escreviam comentários, homens que Deus usou para trazer grandes avivamentos, e eu estou falando de movimentos que influenciavam nações, muita coisa aqui nessas vidas. E algumas dessas vidas nós vamos analisar nas próximas aulas. O movimento missionário deu à luz várias instituições educacionais. Para treinar pregadores, as seguintes faculdades foram fundadas nos Estados Unidos: Harvard, Yale, Dartmouth, Princeton e Oberlin. No Reino Unido, várias outras faculdades tinham sido fundadas em períodos anteriores da época da igreja, por exemplo, a Universidade de Edimburgo, Oxford, Cambridge e a Universidade de St. Andrews. Infelizmente, os ensinos de Charles Darwin e Charles Lyell levaram muitos a rejeitar a linha de tempo bíblico e, consequentemente, a
Bíblia. Essas universidades são basicamente seculares hoje, ainda que se encontre aulas de teologia nelas. O motivo missionário que tinha na sua origem não existe mais. Quando você vai na internet, por exemplo, e procurar as melhores universidades no mundo, você vai ver os nomes desses daqui. Eu já vi, por exemplo, Harvard em primeiro lugar. Eles falam, esse lugar. Esse lugar onde muito presidente americano, ele estudou ali. E hoje, quando você pensa sobre esses lugares, você pensa sobre lugares de evolucionistas, secularistas, pessoas que muitas vezes pregam coisas nas aulas contra coisas bíblicas, contra os judeus, sabe o que nós somos e acreditamos. Nós não somos judeus necessariamente, mas eu estou falando sobre coisas bíblicas. E essas pessoas hoje não querem incluir pensamento bíblico, não querem dar espaço para a fé em um Deus invisível. Mas essas instituições educacionais foram fundadas por pregadores que queriam treinar outros pregadores. O que aconteceu? O que aconteceu? Acontece isso até hoje. Mas, infelizmente, pessoas inteligentes aprendem as coisas nas aulas, mas não são convertidas. E chega o momento dessas pessoas serem líderes, se tornam professores. E quando a maioria não tem Cristo, mas está na liderança, o que vai acontecer com a faculdade ou a universidade? Não vai ser mais cristã, não tem como. A liderança não, e daí entra certas coisas que estão enfatizando. Por exemplo, um exemplo. A Bíblia não fala para nós, o planeta Terra só tem 6 mil anos. Não fala isso. Ao mesmo tempo, se você pelas idades e épocas e tudo que a Bíblia nos dá, e tem vários teólogos que já fizeram essa obra várias vezes. Eu tenho, inclusive, em casa, uma Bíblia cronológica e dá datas. E olha, é difícil dizer que o planeta tem mais do que 6 mil anos. E quando você vê Gênesis capítulo 1, você percebe que Deus criou tudo em 6 dias. 6 dias. Então, Deus não, por exemplo, você não veio de um macaco que veio de um peixe, que veio do mar, que era um organismo, de uma célula que antes disso era só alguns ácidos ou algo assim, antes disso eu não sei o que era, mas antes disso não era nada, e não havia nada, e havia uma explosão, e tudo que nós temos hoje veio do Big Bang. Mas essas ideias começaram a surgir e influenciar essas universidades, e eu garanto, você vai nessas universidades hoje, e ninguém vai falar para você que o planeta só tem 6 mil anos. E daí você e eu precisamos tomar uma decisão. Ou eu vou acreditar no que a Bíblia fala, porque eu acredito em Jesus e Ele é meu Salvador e Ele escreveu essas coisas, ou Ele não escreveu, mas Ele inspirou essas coisas pelo Espírito Santo. Ou eu vou ter que rejeitar, mas se eu rejeitar as datas bíblicas, as cidades bíblicas, se eu rejeitar essas coisas bíblicas, como é que eu posso ainda dizer que eu acredito em Jesus? Se eu rejeito uma coisa, eu vou ter que rejeitar a coisa toda para eu ser consistente. Mas existem pessoas, até na comunidade cristã global hoje, que querem casar evolução com a Bíblia. Isso aconteceu muito no fim dessa época, e nós vemos isso até. Há uma Bíblia de estudo no mundo pelo C.E. Scofield. Acho que Paulo tem essa Bíblia, eu tenho essa Bíblia. E ele coloca ali algo para dar espaço para a ideia de ter evolução, de processos naturais, e que o homem, ele realmente veio de um ser tipo macaco, etc., esse tipo de coisa. Mas quando você não crê em algo sobrenatural, você não crê que Deus faz milagres, você não tem essas crenças,
Então você vai acabar vendo essas coisas e pensar, bom, mas isso pode explicar porque eu não acredito que, sabe, Deus faz milagres, eu não acredito que Deus partiu o mar vermelho, eu não acredito que Deus criou tudo do nada só por falar, não acredito. Então, e a pessoa acaba, sabe, mudando aqui ou ali. E isso não é tão estranho, não é tão estranho. Há um youtuber super famoso, eu descobri umas semanas atrás que os primeiros vídeos dele, ele sempre falava de Jesus, e falou que ele vai sempre falar de Jesus, e agora que ele tem milhões de seguidores, ele fala que ele é agnóstico, que quer dizer ele não sabe se Deus existe ou não. Em outras palavras, ele nunca tinha fé verdadeira em Jesus Cristo. Ele falava o que ele falava, da boca para fora, sem até perceber provavelmente que ele estava fazendo isso. Mas combinava bem com ele naquela época. Mas agora que ele é famoso no mundo secular, isso mudou. E muita pessoa chega numa universidade, pode até ir para estudar a Bíblia, coisa aqui, coisa ali, a pessoa acaba rejeitando a verdade, a pessoa não é mais crente, se torna professor, ensina na sala de aula e nem ensina coisa que tem... que crê na Bíblia. E nós vemos que aconteceu isso, e aqui tem essas universidades e essas coisas que nasceram durante a época. Infelizmente essas coisas acontecem. Mas eu queria enfatizar para vocês que durante esse período, essas universidades nasceram com o alvo de ganhar almas e mandar homens no ministério. Agora vamos continuar aqui, os eventos principais do período de Filadélfia. Ok, então agora eu já dei o resumo, agora eu vou entrar em detalhes mais específicos. Eu não imprimi para vocês página 69, mas eu vou talvez chegar lá e não acho que não tem muito problema com isso. Mas vamos continuar aqui na página 68, onde diz: os eventos principais do período de Filadélfia. Ainda que os protestantes rejeitassem uma boa parte dos falsos ensinos da Igreja Católica, através do humanismo, um avivamento no estudo da Antiguidade Clássica, eles ainda abordavam as Escrituras pelo escolasticismo aristotélico, um método filosófico de aprender que veio de Aristóteles, que tinha sido utilizado pela mesma Igreja Católica. Em outras palavras, o humanismo levou os protestantes de volta para a Bíblia, mas o escolasticismo era o veículo de apresentar os argumentos deles. O resultado era um catecismo frio que focou mais em crer do que viver. Ficou necessário memorizar pontos teológicos do que colocar a verdade no coração e na vida. Muitos acabaram nunca compreendendo o que é receber Jesus e se tornar um discípulo vigoroso dele. Durante o período que se chama Filadélfia, havia uma reação contra essa frieza. Nas aulas anteriores, eu não enfatizei muito o humanismo ou escolasticismo aristotélico. Eu não usei esses termos porque você ouve, você entre um ouvido e sai do outro, porque eu não entendo essas palavras, né? Mas agora que estamos aqui, eu coloquei aqui, eu queria simplesmente explicar um pouco. Existe humanismo secular hoje, que é basicamente a doutrina dos evolucionistas que dizem que você não pode incluir Deus nos seus pensamentos, você vai determinar como tudo chegou a ser o que é hoje por analisar processos naturais. Mas esse humanismo aqui era outro humanismo. Era um amor pelas coisas da antiguidade, era olhar para trás e ver a origem das coisas, como, por exemplo, a Igreja Católica adicionou muita coisa que a Bíblia nunca ensinou. E quando você até compara essas coisas da Igreja Católica com a Bíblia, você fala, peraí, essas coisas nem concordam com a Bíblia, são contra a Bíblia. Então, Erasmo, principalmente, influenciou esse movimento de voltar para a Bíblia
para dizer, olha, a igreja tem que ser assim, e o povo, como Martinho Lutero e outros, acabaram arrancando coisas da igreja, que vieram da igreja católica, dizendo essas indulgências e outras coisas nós não precisamos, porque não estão na Bíblia. Então, o humanismo daquela época levou eles de volta para a Bíblia, a antiguidade. Só que a igreja católica tinha uma forma de expressar o que ela acreditava, que era escolasticismo. E eles usavam não somente versículos bíblicos, mas também lógica humana para dar catecismos e ensinar as coisas. E o que acontece é que você pode acabar criando ideias que a Bíblia nunca ensinou, formando pontes entre dois pontos bíblicos por meio de razão humana, e você cria dogma aqui, que não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, a Bíblia não fala nada sobre isso. Pode ser até algo errado, e muitas vezes era algo errado. E esse método de expressar crenças da Igreja Católica é o mesmo método utilizado pelos luteranos e outros grupos de reformadores que formaram igrejas estatais protestantes. Então, existia muita lógica e razão e tudo para explicar detalhes. E ao longo dos anos desse período de 1500 e 1700, o povo ficou novamente divorciado da Bíblia e estava frio na sua fé, não colocando em prática coisas básicas de ter um relacionamento fervoroso com Deus, de orar mesmo, de buscar a Ele. Era só memorizar o catecismo e você está bem, porque a salvação é pela fé, pronto. E nós sabemos, por exemplo, aqui nós também acreditamos que salvação é por meio da fé. E pessoas vêm para nós, então você pode ir para o bar e matar e você vai para o céu ainda. Essa não é a ênfase, mas eu sei como alguém pode acabar acreditando nisso, e é algo errado, e a Bíblia até lida com esse problema, no livro de Judas e outros livros, mas realmente não é isso que nós acreditamos, não é o que a Bíblia fala. Ter a salvação por meio da fé não é uma licença ou uma permissão para você pecar. É uma liberdade para você saber, eu não estou mais condenado, eu posso servir a Deus com toda a liberdade, sabendo que Ele não vai me condenar. E você tem esse desejo de servir a Deus, porque você nasceu de novo, algo sobrenatural. Enfim, por causa dessa situação, essas pessoas desse período agora, Filadélfia fala, não, nós precisamos voltar para a Bíblia e um relacionamento fervoroso e buscar a Deus. Então vamos ver esse número 1 aqui, os pietistas e os morávios na Europa. E diz aqui, Philipp Spener, 1635 a 1705. Esse homem, ele ficou preocupado com a frieza espiritual, especificamente nos estados alemães. Ele conseguiu juntar irmãos na casa dele para estudos bíblicos, com orações e discussões teológicas. O alvo era deixar a palavra de Deus tocar o coração dos irmãos. Então, ele falou, eu não quero ser como os outros. Vocês querem estudar mais a Bíblia? Vamos chegar aqui, vamos para a minha casa, vamos formar um grupo menor e vamos analisar a Bíblia, vamos conversar, vamos ter um bate-papo. Eu lembro quando, antes de ter o instituto e tudo gravado, o microfone e tudo, os meus estudos com vocês eram desse jeito. Vocês lendo os textos, vocês fazendo perguntas e tudo. Eu acho maravilhoso isso. E eu quero isso de uma forma ou outra. Claro, agora estamos gravando essas aulas, mas é algo especial. E ele percebeu nessa interação a habilidade de colocar o coração da pessoa em contato com a Bíblia, porque a pessoa está conversando. E você sabe como que é.
quando eu fico falando, ensinando, seu cérebro pode acabar voando. Você está pensando em queijo, sei lá, não sei, mas será alguma coisa. Porém, se eu apontar para você e falar, ei William, quem é Philip Spener? Daí o cérebro já está funcionando. Quem é ele? Ele fala, eu não sei. E daí eu ajudo você, vou explicar. E daí, o que você acha? O que é pietismo? O que é dupla predestinação? Outra coisa. Seu cérebro está funcionando. Eu acho bom. Ele estava fazendo algo assim. Outros grupos, diz aqui, outros grupos aparecerem com o mesmo alvo na Alemanha. Eles receberam o apelido pejorativo pietistas. Vocês podem marcar essa palavra na folha. Pietistas, não petistas, tá? Eu já vi algumas pessoas, até o meu computador estava corrigindo isso na folha, colocando petista. Eu falei, não, é pietista, não é petista, beleza? Bem diferente, tá bom? Mas enfim, eu já vi vocês olhando assim, mas é pie, tá bom? Pietista. Os alemães. E a palavra pietista vem da palavra piedade, ok? Então agora tem explicação, tá bom? Piedade, e significa uma pessoa que foca em Deus e em viver por Deus. Os pietistas eram considerados fanáticos. Todavia, o movimento cresceu. O fanatismo deles produziu evangelismo, missionários e uma influência forte na Alemanha. O movimento espalhou para outras regiões, especificamente a Suíça, a Escandinávia e a Holanda. Na Suíça, o movimento rejeitou a frieza da igreja reformada neerlandesa, e na Escandinávia o movimento ficou forte, especialmente na Noruega. Então, o movimento pietista, para mim, é um movimento muito especial, porque o povo falou, nós não queremos uma fé oca, rasa, superficial, ou em vão, basicamente. Nós queremos algo real, algo palpável, algo que toca o coração. E eu vejo muita pessoa confortável hoje, especialmente em igrejas fundamentalistas igual a nossa, que estão bem confortáveis tendo uma fé que não toca o coração. A pessoa vem, a pessoa tem Bíblia, mas a pessoa não tem relacionamento nenhum com Deus. Nada. A pessoa não evangeliza, não quer evangelizar, nem pensa em evangelizar. A pessoa não pensa em fazer jejum e orar e buscar a Deus, não entra na... E esse movimento pietista estava dizendo, tem algo muito errado nisso. A Bíblia fala, e não é para você simplesmente ter umas ideias, é para você colocar em prática, viver essas coisas, não ser somente ouvinte, mas alguém que pratica. Jesus falou isso. Os pietistas não aguentavam isso, observando, regiões inteiras de nada real, nada genuíno, nada... Eles eram desse jeito, não gostavam. E eles queriam eliminar isso. Claro, cada coisa boa, cada ênfase pode ser pervertida. E se você presta atenção, o que eles chamam de um fanatismo pode levar para algo radical, que é somente emoção, somente, esse negócio de precisar ter algo e palpável, e daí vai para outra. Infelizmente, até do pietismo aconteceu isso. Mas o pietismo que nós analisamos nesse período, se você observa, existe um lugar central que diz, sim, precisamos da verdade, mas também precisamos do Espírito. Como a Bíblia diz, precisamos adorar a Deus em Espírito e em verdade. As duas coisas. Você não pode, destruir o equilíbrio nessa coisa. Como eu falei para vocês no culto ontem,
Não perca emoção. Eu sou muito contra emocionalismo, mas eu não sou contra emoção. E eu sou contra a pessoa que quer usar um certo ritmo, batida na música, na igreja, para criar um ambiente de que algo está acontecendo aqui, mas na verdade é e aquele movimento da música está criando algo em você que é artificial. Isso eu sou contra 100%. 100%. Eu sou contra pregar de uma certa forma que está provocando algo superficial nas pessoas, que é carnal e emocional. Ao mesmo tempo, se eu falo para você da salvação, a vida eterna, do sangue de a cruz, isso nunca tocou. Tem algo extremamente errado nisso também. Nós não podemos divorciar essas duas coisas. A emoção não deve existir por si, mas ao mesmo tempo a verdade deve produzir emoção em nós. E se não produz, tem um problema. E os pietistas estavam observando isso, esse movimento, eles estavam ficando mais, intensos e radicais e tudo. E os outros alemães estavam vendo isso e falaram: vocês são fanáticos, vocês são o quê? Pietistas? Eles inventaram essa palavra e criticavam eles desse jeito. Que é isso? Calma, isso é louco, né? E aconteceu isso no início, mas a coisa espalhou, pegou fogo e foi até outras regiões. E graças a Deus esse movimento tinha algo extremamente bom, porque através disso muitas pessoas decidiram servir a Deus de coração mesmo.